Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, da Radiologia Ortopédica, e agora a gente vai começar a ver a anatomia por ressonância magnética agora do joelho, né? Então a gente viu a anatomia do ombro nos últimos das três videoaulas que eu passei, que eu mostrei para vocês. Então agora a gente vai começar com a anatomia do joelho e vamos começar com o plano coronal, né? Começando no plano coronal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é que esse coronal aqui ele já está começando na articulação fêmuro-tibial. Geralmente a maioria dos protocolos é difícil pegar o compartimento anterior, a patela, e se estender até posteriormente, é corte demais. Então, na maioria dos casos, a maioria dos locais que eu conheço, o protocolo ele começa ali um pouco mais posterior à patela, até, dependendo do caso. Mas sempre eu deixo essa ressalva para vocês. Se o problema do paciente for no compartimento anterior do joelho, o coronal, obviamente, tem que começar mais anteriormente para pegar ali a região onde tem a lesão, pegar a região do quadríceps, do tendão patelar, da patela propriamente dita, enfim. Então isso aí vai muito na programação, mas aqui nesses cortes coronais aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente já está começando na articulação femorotibial, ok? E aonde eu tenho esse foguinho aqui amarelo é alguma informação clínica útil, é algum hot topic que pode gerar valor aí para o laudo de vocês quando estiver fazendo essa avaliação anatômica pela ressonância magnética. Então vamos lá, começando, aqui a gente tem o fêmur, aqui a gente tem a tíbia, que a gente já consegue ver parte do corno anterior do menisco medial, né? A raiz anterior do menisco medial ela já ficou um pouco mais anteriormente, ela é mais aberta e ela se insere na margem anterior da tíbia aqui na frente. Nessa área a gente já está vendo o ligamento transverso intermeniscal, que vai passar do corno anterior do medial para o corno anterior do lateral, que já vai aparecer aqui daqui a pouco. E aqui então, côndilo femoral lateral, medial, e na região lateral aqui, ó, nós temos o trato iliotibial. Aqui nós temos a inserção do trato iliotibial ou das fibras principais do trato iliotibial no tubérculo de Gerdy, né? E entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral é nessa região aqui, tá o foguinho, né? É nessa região que a gente pode ter o atrito do trato iliotibial, o atrito da banda iliotibial nessa topografia. Então é nessa área que a gente tem que ficar atento para ver se tem ou não tem esse tipo de alteração. Aqui em cima nós temos o vasto lateral oblíquo e vasto medial oblíquo. Botei aqui também o foguinho aqui para mostrar que essas fibras mais inferiores dos vastos medial e lateral, elas são chamadas de vasto medial oblíquo e vasto lateral oblíquo, ok? Então tem uma alteração na nomenclatura também, as direções das fibras, obviamente, elas são mais oblíquas nessa região, então é legal saber a nomenclatura correta, ok? Passando agora, então, para o nosso próximo corte. Então, nesse corte aqui a gente já consegue ver melhor. Aqui a gente já está começando a ver o corpo do menisco medial. Aqui a gente está vendo agora o corno anterior do menisco lateral, né? Lembra? O menisco medial ele é mais aberto. Então, por isso que nas imagens coronais, naquele primeiro corte mais anterior, a gente já pegou o corno anterior do medial. O menisco lateral ele é mais fechado. Então, agora que a gente está começando a ver o corno anterior do menisco lateral, ok? Então, aqui a gente ainda continua vendo o trato iliotibial aqui, a inserção dele no tubérculo de Gerdy. Só lembrando que quando o trato iliotibial ele vai acabando, a estrutura que vai aparecer inserindo aqui atrás na tíbia vai ser o ligamento anterolateral do joelho. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui, continuando, né? Côndilo femoral lateral, medial, platô tibial medial e lateral. E aqui, de novo, a área entre o trato tibial e o côndilo femoral lateral é nessa região aqui que a gente pode ter o atrito do trato iliotibial. Indo para o corte mais baixo, então, olha, aqui eu já estou colocando o foguinho aqui em cima, né? Porque é bem nessa região aqui, ó, que a gente tem, então, ó, o trato iliotibial, ele está acabando, a gente praticamente não vê mais as fibras, olha, o trato aqui, ele estava bem inserido, a gente consegue ver bem. Aqui já é a transição do trato iliotibial com o ligamento anterolateral, que ele vai se inserir nessa região aqui, que é na continuação posterior ali do trato iliotibial, no plano coronal, que é o melhor plano para ver o ligamento anterolateral, né? Isso aí é bastante difundido na literatura. Mas então esse foguinho aqui está aqui para mostrar isso aqui. Esse foguinho aqui também, ele está aqui para mostrar uma outra coisa, né? Aqui então a gente tem, ó, o corno anterior do menisco lateral, a gente tem a raiz meniscal anterior do lateral. Veja que o menisco lateral, menisco medial, ele já está na região do corpo, e o corno anterior do menisco lateral está aqui com a raiz meniscal anterior, né? E essa raiz meniscal anterior aqui, daqui a pouco vocês vão ver, ela fica muito junto das fibras insercionais do ligamento cruzado anterior. Então, às vezes, até confunde se tem ruptura de raiz anterior de menisco lateral, porque as fibras do cruzado anterior, elas meio que se conectam aqui com a raiz anterior
do menisco lateral, isso aqui pode gerar um pitfall nessa região, beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa diferente para mostrar aqui. Não, a anatomia aqui continua muito parecida, aqui é só mostrando a gente vendo aqui a cartilagem, a superfície articular femoral e medial, né? Femoral e tibial. Então vamos lá, passando para o próximo corte, então corte mais anterior aqui. Então olha só o que eu falei para vocês, ó, o corno anterior do menisco lateral tá aqui, ó, e isso daqui, ó, já é inserção do ligamento cruzado anterior. Então, o ligamento cruzado anterior ele fica muito perto da raiz anterior do menisco lateral. Isso aí pode gerar alguma dúvida, alguma imagem que sugira uma lesão meniscal, mas na verdade não é lesão meniscal nenhuma, é porque o menisco, o corno anterior do menisco lateral, ele tem um aspecto estriado e ele ainda se mistura com as fibras do cruzado anterior nessa região, então isso aqui pode gerar um falso diagnóstico de lesão meniscal da raiz anterior do lateral, tá? Corpo do menisco medial a gente vê aqui, bonitinho, bem definido. De novo, essa aqui é a área posterior ao trátulo tibial, é a região da inserção do ligamento anterolateral, né? O trátulo tibial ainda a gente consegue ver um restinho dele, desculpa aqui, ó. O trátulo tibial a gente consegue ver um restinho dele aqui atrás ainda, vasto lateral oblíquo, vasto medial oblíquo, côndilo femoral medial e lateral. A gente começa a ver aqui já, ó, o ligamento colateral medial, ó. O ligamento colateral medial vai começar a aparecer aqui nessa imagem, tá? Lembrando que o ligamento colateral medial, ele se insere mais próximo, ele se origina mais próximo da superfície articular do fêmur, mas ele se insere lá embaixo, em relação à superfície articular na tíbia, né? Bem aqui para baixo, então é importante a gente ver toda a extensão do menisco medial. Então, para o próximo corte, então aqui a gente vê, ó, corpo do menisco medial, corpo do menisco lateral, né? Agora a gente consegue ver bem aqui. Então, o restinho do trátulo tibial aqui. Então, essa aqui é a área do ligamento anterolateral, né? Lembrando que o ligamento anterolateral, pessoal, aqui assim, ó, que dá para ver, ó, ele começa lá na região póstero-medial do côndilo femoral, póstero-lateral do côndilo femoral lateral, e ele manda fibras tanto para o menisco, né? Então, ele tem uma inserção meniscal e ele também tem uma inserção tibial, que é essa inserção que a gente tá vendo, cadê? Aqui nessa região, beleza? Então, o restinho do trátulo tibial. Olha agora aqui o ligamento colateral medial, como tá bom de ver, né? Então, a inserção proximal dele, a inserção femoral, ou a origem, né? Que fica mais próximo da superfície articular do joelho. E a inserção distal na tíbia, que fica bem mais longe da superfície articular do joelho, né? Lembrando que a gente tem uma porção superficial do ligamento colateral medial, que é a porção que a gente conhece, é o clássico do ligamento colateral medial, por isso que até tem um foguinho aqui. E a gente tem uma porção profunda do ligamento colateral medial, que é o ligamento fêmoro-meniscal ou menisco femoral e o ligamento menisco-tibial, ou tibio-meniscal, mas geralmente é menisco-tibial que a gente chama. E esse ligamento menisco-tibial medial aqui também tem o nome de ligamento coronário, né? Quando vocês ouvirem falar, o ligamento coronário do joelho, geralmente é esse ligamento menisco-tibial aqui, que é a porção profunda do ligamento colateral medial, beleza? Então, platô tibial medial, platô tibial lateral, ligamento cruzado anterior tá aqui, a inserção dele no platô tibial, né? Olha os fascículos aqui, né? Lembrando que o ligamento colateral cruzado, desculpa, anterior, ele tem dois fascículos principais, né? A gente tem aqui o fascículo, esse daqui, ó, é o fascículo póstero-lateral e esse daqui é o fascículo, ó, anteromedial, tá? Esses são os dois fascículos principais do ligamento cruzado anterior. Voltando aqui então para a nossa imagem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês. Não, é isso daí dessa imagem. Vamos para a próxima imagem. Essa outra imagem aqui, a gente já vê bem melhor o ligamento cruzado anterior, né, com os dois fascículos, o póstero-lateral e o anteromedial. A gente começa a ver a origem do ligamento cruzado posterior aqui na região superior e interna do côndilo femoral medial, tá? Então, o ligamento colateral medial tá aqui. Aqui o foguinho tá só para mostrar que a inserção distal do ligamento colateral medial ela é longe, né? Tem que olhar até aqui embaixo, o exame tem que pegar até aqui embaixo para ver, às vezes, a rotura do colateral medial ele tá aqui embaixo. E se o exame não for até essa região, se o FOV, se o campo de visão não for até essa região, a gente vai perder essa lesão, e isso não é raro. E então aqui o corpo do menisco lateral, o corpo do menisco medial. Aqui já está começando a aparecer a cabeça da fíbula, né? Então a parte mais proximal do trátulo tibial a gente consegue ver alguma coisa aqui ainda.
Então vamos passar para o próximo corte. Nesse outro corte aqui, olha só. Então a gente já consegue ver aqui, ó, ligamento cruzado anterior, né? Lembrando que a origem do ligamento cruzado anterior, ela acontece na porção interna do côndilo femoral lateral, na porção interna e posterior, né, do côndilo femoral lateral. Por isso que a gente vai ver a origem dela, a origem do cruzado anterior nesses cortes mais posteriores. Então aqui a gente tem o ligamento cruzado posterior, né, que está se originando aqui na porção interna e mais superior do côndilo femoral medial e vai descendo aqui também. Agora ele vai descendo para a região posterior da tíbia aqui, como a gente vai ver nos próximos cortes, ok? É normal o ligamento cruzado anterior ter esse aspecto mais estriado, o ligamento cruzado posterior, ele pode ter um aspecto estriado também, mas o mais normal dele, pessoal, é ele ter um aspecto mais hipointenso e mais maciço, ok? Essa é a principal, o principal aspecto do cruzado posterior, é um aspecto mais hipointenso, com baixo sinal e mais maciço, enquanto que o cruzado anterior ele tem um aspecto mais estriado. Então, falando dos ligamentos ainda, que a gente está comentando aqui, o ligamento colateral medial a gente consegue ver aqui ainda uma parte dele. Depois do colateral medial, que a gente vai ver aqui na sequência, vai começar a aparecer o ligamento posterior oblíquo, ou oblíquo posterior. Ele vai aparecer aqui na sequência, né, porque ele é o ligamento que vai fechar ali o canto póstero medial do joelho. Então, voltando aqui, né, pro mais normal aqui. O menisco medial tá aqui, o corpo, o menisco lateral tá aqui também, o corpo do menisco lateral. Agora aqui, ó, a gente já tá chegando na região do canto póstero lateral do joelho, a gente já tá vendo o ligamento colateral lateral aqui, ó, uma parte dele aqui, quase todo, né? O ligamento colateral lateral tá aqui nessa região, daqui a pouco ele vai se inserir aqui na cabeça da fíbula. E daqui a pouco também a gente vai ver, começando a ver aqui já a origem do tendão popliteu, beleza? Então vamos passar para o próximo corte. Próximo corte aqui, ó, já é um corte mais posterior, então a gente consegue ver aqui, ó, a origem do ligamento cruzado anterior na região posterior interna do côndilo femoral lateral. Então essa aqui é a origem do cruzado anterior. As fibras do ramo anteromedial elas se originam mais superiormente, enquanto as fibras do ramo póstero-lateral elas se originam mais inferiormente, né, quando o joelho está em extensão. Aqui as fibras do ligamento cruzado posterior, visto no plano coronal. Pessoal, no plano coronal é um plano muito bom para ver a porção mais proximal do cruzado posterior quando a gente consegue identificar aqui na origem femoral, beleza? Quando chega nessa porção mais média e distal do ligamento cruzado posterior, o plano axial ele é melhor para ver o ligamento no menor eixo. Beleza? Ok? Então vamos lá. Menisco medial tá aqui, que tá começando a fazer a transição com o corno posterior. Menisco lateral aqui também vai começar a fazer a transição com o corno posterior daqui a pouco. Aqui a gente vê, então, ó, o tendão popliteu aqui, ó, aqui a fossa do poplíteo com o tendão popliteu. O tendão popliteu ele se origina inferiormente, é um pouquinho anterior e inferior à origem do ligamento colateral lateral, tá? O ligamento colateral lateral aqui tá bonito, ó, bem definido, a gente consegue ver ele inclusive num corte só, né? Nesse exame aqui. Então a gente vê, olha só que bonito está o ligamento colateral lateral aqui desse paciente. A cabeça da fíbula a gente consegue ver aqui bem. Então vamos passar para o próximo corte, o corte mais posterior. Então aqui o restinho da origem do cruzado posterior, aqui o cruzado anterior, quer dizer, o cruzado posterior aqui ele está se inserindo, vai se inserir aqui na tíbia. Aqui a gente tem, olha só que legal, ó, menisco medial e menisco lateral. Então aqui, ó, a raiz posterior do menisco medial, a raiz posterior do menisco lateral, né? Então uma dica que eu quero deixar para vocês aqui, né? Fica a dica, um teaching point aqui, que essa imagem é muito importante a gente olhar, tá? A raiz posterior do menisco medial, a inserção dela no platô tibial aqui, na tíbia aqui, é muito importante avaliar essa imagem. Isso aqui é um plano, isso aqui é uma imagem chave de avaliação no plano coronal. Beleza? Não esqueçam disso, por isso que tem um foguinho aqui nessa região. O outro foguinho aqui que eu quero mostrar para vocês é o ligamento oblíquo posterior. Lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui a gente tem o ligamento colateral medial ainda. Quando, num corte mais posterior, ó, isso daqui já é essa parte aqui da cápsula articular do joelho. Essa daqui já é a área do ligamento oblíquo posterior ou posterior oblíquo. Então esse ligamento ele se origina um pouco posterior ao ligamento colateral medial e ele vai se inserir, ele tem 3 inserções, ele tem 3 ramos, mas uma das inserções principais, o ramo principal, ele vai para a cápsula articular e da região posterior do joelho, ele vai para a região posterior do platô tibial e ele vai também para o corno posterior do menisco medial. Então essa aqui é a área do ligamento oblíquo posterior. Então assim, ó, acabou de olhar o colateral medial, você continua a ver essa cápsula articular um pouquinho mais espessada posterior,
Isso aqui é ligamento oblíquo posterior. Se tiver um edema, uma irregularidade, uma alteração de sinal nessa região, essa é a área de ruptura de lesão do ligamento oblíquo posterior, ok? Então vamos ver para o lado lateral agora. No lado lateral, então, aqui a gente vê o tendão do poplíteo aqui, ó, o tendão do poplíteo, então, lembrando que ele vai, o músculo poplíteo, ele se origina na porção posterior aqui da tíbia, posterior e medial da tíbia, então o tendão do poplíteo, ele vem de lateral, ele vai cruzar posteriormente aqui para medial, então quando ele cruza aqui, ele passa muito perto ele passa posterior ao corno posterior do menisco lateral no hiato poplíteo, então às vezes a gente tem também um pitfall, uma armadilha diagnóstica nessa região que a gente acha que tem ruptura do menisco, uma desinserção meniscocapsular ou uma ruptura do menisco lateral, mas na verdade é só uma área é a área entre o corno posterior do menisco lateral e o tendão do músculo poplíteo, beleza? Então aqui, ó, restinho do ligamento colateral lateral, aqui a gente tem o tendão do músculo poplíteo, aqui a gente tem o músculo do bíceps da coxa, inclusive aqui, que ele tá se inserindo aqui, ó, na cabeça da fíbula. Isso aqui é uma coisa importante, ó, a inserção geralmente do ligamento colateral lateral, ela se faz junto com a inserção do tendão do bíceps da coxa ou do bíceps femoral. Às vezes é difícil de separar o tendão do ligamento na inserção na cabeça da fíbula. Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa legal para mostrar para vocês. Cabeça da fíbula aqui, tudo certinho. Não, esse corte aí era isso. Vamos passar para o próximo corte. Então aqui a gente vê melhor, ó. Ó aqui o tendão do popliteu, passando aqui no hiato poplíteo, ó, isso aqui é corno posterior do menisco lateral. Essa imagem aqui, por exemplo, às vezes pode confundir com fissura alguma do corno posterior do menisco lateral, mas não é. É só a área entre o tendão do popliteu com o corno posterior do menisco lateral, ok? Aqui a gente vê então o tendão do bíceps femoral se inserindo aqui na cabeça da fíbula. Aqui o corno posterior do menisco medial, corno posterior do menisco lateral. Ainda a gente consegue ver um pouquinho aqui da raiz meniscal posterior do medial, né, nessa região. Repare que nesse corte a gente consegue ver bem a inserção do ligamento cruzado posterior na região posterior da tíbia, né? Lembrando que o ligamento cruzado posterior ele tem dois ramos, né, principais, que é mais difícil de ver do que do ligamento cruzado anterior, mas os ramos principais do ligamento cruzado posterior são os ramos, né? Olha só, vamos ver aqui, ó. A gente tem o primeiro ramo aqui, que é o ramo anterolateral, e o ramo aqui, o outro ramo, que é o ramo póstero-medial, que é esse daqui. O ramo anterolateral ele é muito maior do que o ramo póstero-medial, tá? Mas isso aí a gente vai conversar em alguma outra oportunidade, quando a gente estiver falando mais sobre a anatomia própria do ligamento cruzado posterior. Então, eu estava nesse corte aqui, né? Então, aqui a gente tem, então, o restinho, na verdade, ligamento colateral medial aqui não, né? Isso aqui já é a área do ligamento posterior oblíquo, ou oblíquo posterior, isso aqui, o estagiário, colocou errado isso aqui, eu vou brigar com ele depois. Enfim, continuando aqui as imagens. Isso aqui é uma coisa legal. Então, nesses cortes mais posteriores, a gente já começa a ver o ramo anterior aqui, ó, do tendão do semimembranoso. E aqui para baixo a gente começa a ver a inserção dos tendões da pata anserina, né? Os tendões da pata anserina, eles passam para cá e eles se inserem aqui, na verdade, ó. Esses daqui são os tendões da pata anserina, eles estão nessa região aqui. E eles vão se inserir na região medial da tíbia aqui, né? Então aqui são alguns tendões da pata anserina e aqui eu estou dando um enfoque maior aqui nessa região. Essa aqui é a região dos tendões da pata anserina. Eles vão se juntar aqui embaixo, pessoal, com a porção distal do ligamento cruzado colateral medial, e a inserção deles é muito próxima uma da outra aqui nessa região. Então voltando aqui para o corte onde eu estava, a gente tem esse ramo anterior aqui do tendão do semimembranoso. Pessoal, isso aqui é importante porque às vezes esse ramo anterior do semimembranoso ele pode ficar mais hipertrofiado, pode ter uma tendinopatia dele, e às vezes ele pode até simular um fragmento meniscal. Ele fica tão, às vezes, espessado e próximo do menisco medial aqui, que ele pode simular um fragmento meniscal. Beleza? Quem faz o curso do joelho, eu já mostrei vários casos mostrando esse pitfall que pode acontecer aí nessa região. Do lado lateral já falei para vocês, acabei de falar do lado medial, então vamos para o próximo corte. Esse outro corte, então, aqui a gente já está terminando as estruturas ósseas aqui do joelho no plano coronal. Então, o restinho do côndilo femoral lateral e medial aqui, a inserção aqui do ligamento cruzado posterior, a porção mais
posterior aqui do corno posterior do lateral e do medial aqui, né? O tendão poplíteo aqui passando, né? Repare, ó, o tendão poplíteo aqui passou, isso aqui é o ventre muscular do poplíteo, ó. E esse aqui é o ventre muscular do poplíteo. A região da junção miotendínea do poplíteo é o local mais comum de lesão do músculo e do tendão poplíteo. Então sempre fiquem de olho nessa região. Às vezes vocês vão encontrar irregularidade, lesão, ruptura nessa topografia. Às vezes vocês vão encontrar uma quantidade maior de líquido nessa região, porque é um local de descompressão do derrame articular para a região da bainha do poplíteo. Então fiquem ligados nessa região aqui da transição do tendão com o ventre muscular do poplíteo, porque é uma região que pode ter muita lesão, tanto de estiramento, ruptura, quanto também coletar o líquido da bainha do poplíteo nessa topografia. No lado lateral aqui ainda, o restinho da inserção do tendão do bíceps femoral na cabeça da fíbula, né? É claro que aqui tem toda uma anatomia mais detalhada do canto posterolateral do joelho, mas o objetivo da aula não é esse. O objetivo da aula é dar uma noção mais geral sobre a anatomia no plano coronal, e se a gente fosse parar um tempo só para falar disso aqui, era só meia hora, só para eu conversar disso aqui com vocês. Os tendões da pata anserina aqui atrás, né, já num corte mais posterior, eles vão subindo aqui à medida que os cortes vão passando, indo para o próximo corte. Então, terminando, ó, o músculo poplíteo está aqui, o semimembranoso, ó, as fibras diretas do semimembranoso, elas estão se inserindo aqui nessa região. Essa aqui é a inserção direta do semimembranoso, é a principal inserção do semimembranoso, vai acontecer aqui nessa topografia. Músculo bíceps da coxa aqui atrás, né? Os tendões da pata anserina estão mais ou menos nessa região aqui. No corte mais posterior, músculo do bíceps da coxa aqui, o gastrocnêmio lateral a gente começa a ver aqui em cima, o gastrocnêmio medial também a gente começa a ver aqui em cima nessa região, posterior e superior aos côndilos femorais, né? A inserção do semimembranoso está aqui embaixo a gente já tem o gastrocnêmio medial também. Passando agora para os cortes já mais posteriores em partes moles, né? A gente consegue ver aqui, ó, o nervo tibial tá aqui, o nervo fibular ele vai vir para essa região aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O músculo bíceps da coxa, gastrocnêmio medial, lateral e gastrocnêmio medial. O semimembranoso está aqui nessa topografia, né? Então o feixe vascular popliteu está nessa região. Um corte mais distal ainda, ó, nervo fibular aqui, ó. Acho que então o ciático aqui ele já se dividiu, né? Você tem o nervo fibular aqui, você tem o nervo tibial aqui, tá bacana de ver, né? Tá bonito. Às vezes essa divisão de nervo fibular e tibial acontece lá em cima, antes da saída da pelve, inclusive. Músculo do bíceps da coxa, gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial. Semimembranoso está aqui, né? Só lembrando que essa região aqui, entre o semimembranoso e o gastrocnêmio medial, é nessa área aqui que a gente vai encontrar o cisto poplíteo, né, que a gente pode ver inclusive no plano coronal também, nesse caso aqui não tem. Aqui o músculo sartório aqui embaixo, descendo nessa topografia. Corte mais posterior aqui, então a gente vai vendo essas estruturas vasculares, as estruturas musculares também associadas. Pessoal, então era isso dessa anatomia por ressonância magnética do plano coronal do joelho que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, eu estou sempre tentando botar informações clínicas, contexto clínico, para vocês conseguirem absorver melhor o conteúdo e para vocês gerarem mais valor no laudo de vocês aí no dia a dia, ok? Então, se vocês gostarem dessa aula, divulguem para os amigos, falem para os colegas, assinem o canal aí. Se gostaram também, dão um like aí, que acharam o conteúdo relevante, e eu aguardo vocês na próxima aula. Então aquele abraço e até a nossa próxima aula.